da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reuniram-se a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, convocada, o senhor auditor convocado Alberto Pires Alves de Abreu e o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta em nome de Deus a presente sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada sem contestação, e facultando a palavra à senhora conselheira, ao senhor auditor convocado e à douta procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram relatados, discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 290/2008 e TC 4240, ambos referentes à concessão de pensão, aprovados nas resoluções 275/2012 e 276/2012, respectivamente. Relator auditor convocado Alberto Pires de Abreu, TC 3073/2004, aprovado decisão simples. TC 2704/2012, TC 2705/2012, TC 2707/2012 e TC 2709/2012, ambos relacionados a arquivamento de processo de aplicação de multa, e TC 11380/2004, referente à mudança de gestor responsável por aplicação de multa. Processo este tendo sido questionado pelo excelentíssimo senhor presidente, que neste momento teve a dúvida esclarecida pelo senhor auditor convocado. Aprovado em decisão simples. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente sugeriu que informações sobre punição aos gestores responsáveis quanto ao não envio de remessas ao SICAP fossem transmitidas com maior clareza. Sugestão essa, bem aceita pelo senhor auditor convocado, que em resposta disse que, juntamente com os demais conselheiros, assim será feito. Prosseguindo, deliberaram sobre auditorias e aditivos a contratos. Fazendo uso da palavra, o senhor auditor convocado Alberto Pires de Abreu, Alves de Abreu, citou o exemplo de obra de construção realizada na Prefeitura de Porto Calvo, onde, do ponto de vista formal, continha as completas informações. Porém, do ponto de vista operacional, ou seja, informações sobre a conclusão da obra, que serão enviadas mediante relatório a este tribunal, mas que, segundo este auditor, estas deveriam ser anexadas paulatinamente. Fazendo uso da palavra, o doutor procurador sugeriu a permanência do controle prévio, mas que a fiscalização focasse também na fase de execução, onde, segundo este procurador, incidem as maiores irregularidades, e também que este assunto fosse trazido a debate no sentido de trazer melhorias a esta Corte de Contas. Neste momento, fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, ressaltou a auditoria operacional nas secretarias, onde o acompanhamento formal e operacional aos procedimentos e resultados, inclusive de valores, está no sentido de dar continuidade ao trabalho, mesmo na troca de secretariado, o que traduz uma economia no erário, e acrescentou que alguns tribunais já realizam suas auditorias dessa forma, e que, apesar de ter a questão cultural, tanto nessa Corte de Contas, quanto nos seus jurisdicionados, como uma dificuldade, considera que este tribunal está no caminho para que haja maior controle da gestão. Facultando em seguida a palavra à senhora conselheira, ao senhor auditor convocado e à douta procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, declarou encerrada a presente sessão, convocando a senhora conselheira, o senhor auditor convocado e o doutor procurador para a próxima sessão da próxima segunda-feira, no horário regimental. Ata da 16ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reuniram-se os senhores conselheiros, senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva e senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número legal para deliberar,
O excelentíssimo senhor presidente declarou aberta em nome de Deus a presente sessão, suspendendo a pedido da coordenação do plenário a leitura da ata da sessão anterior, que deverá ser realizada na próxima sessão, juntamente com a ata da presente sessão, e facultando a palavra aos senhores conselheiros e à douta Procuradoria. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito anunciou seu retorno às atividades, visto que estava em gozo de férias, e fez comentários sobre sua participação no encontro de tribunais de contas e regime próprio previdenciário, que foi realizado no Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Aproveitou para reiterar a ideia da criação do cadastro com base única dos servidores públicos, juntamente com a compilação de informações no sistema AL Previdência existentes desde quando este conselheiro integrou o grupo de trabalho da criação desse sistema. Citou algumas medidas que facilitariam as buscas nos bancos de dados, os cálculos de benefícios, enfim, agilizariam todo o processo, acrescentando nessa ocasião que a alimentação do sistema é uma questão de decisão política. Ainda com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito considerou sui generis a situação, visto que a lei manda que o regime e a operadora sejam únicos, embora o cálculo atuarial esteja baseado atualmente apenas em dados do Poder Executivo, quando deveria obter informações do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, o que deverá se traduzir em norma programática já em setembro do corrente ano. Fazendo uso da palavra, excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos disse que neste momento tomara conhecimento da situação e manifestou preocupação em relação à fragilidade desta lei, aos estudos referentes à mesma e à limitação que esta, juntamente com a lei de responsabilidade fiscal, impõe a este tribunal de realizar concurso público. Continuando, questionou que confiança se poderia dar a estudo que tem como base apenas parte do que compõe o Fundo Previdenciário, ao mesmo tempo em que solicitou do senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito que em reunião do AL Previdência fosse tratada a credibilidade que pode ter um estudo que não calcula totalmente o funcionalismo público. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva sugeriu que, sendo o Tribunal de Contas órgão fiscalizador, e principalmente por esse motivo, este deve cobrar do governo do Estado e do responsável pela Previdência do Estado, e que o assunto fosse debatido na próxima sessão. Nesse instante, concordando com o senhor conselheiro Cícero Amélio, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, manifestou novamente sua preocupação em relação à situação e sugeriu convocação do diretor-presidente do Fundo Previdenciário para debate sobre a questão. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva mencionou a boa vontade do diretor-presidente do Fundo Previdenciário, porém, como se trata de questão política, cabe a este tribunal buscar soluções para que se cumpra a lei. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito concordou com os senhores conselheiros e disse que, em reunião com os presidentes desta Corte de Contas e da Assembleia Legislativa, e também com o ministro da Previdência, em Brasília, ambos foram solícitos no tocante de que, independentemente de qualquer decisão política, forneceriam as devidas informações para que o cálculo atuarial envolvesse todo o funcionalismo público. Continuando com a palavra, fez considerações a respeito das contradições existentes na lei, no sentido de que, não sendo órgãos arrecadadores, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, nem Tribunal de Justiça, com seus contratos de adesão suspensos, ficariam aguardando o Poder Executivo, que nesta mesma lei deve arcar com esse ônus. Neste momento, o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva questionou que, se o tribunal não tem sua própria previdência, como poderá cobrar isso de prefeituras e gestores municipais? E afirmou novamente que o tribunal deve se posicionar. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito anunciou a boa notícia de que o sistema previdenciário de Maceió serve de modelo para o Ministério da Previdência, com o recadastramento realizado recentemente e com o site já atendendo à Lei de Acesso à Informação. Prosseguindo, fez considerações ainda sobre o Fundo Previdenciário e seus subgrupos e acrescentou que, se o tribunal quisesse adequar o sistema previdenciário, enviando todas as informações, inclusive dos conselheiros, o repasse seria feito através de meras operações, financeira e contábil. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, ponderou que uma alteração na lei pelo governo federal, onde houvesse repasse de recursos ao Fundo Previdenciário, haveria maior adesão
o que aumentaria a arrecadação, o 10º, resultando em uma maior contratação, porém concluiu que, se tratando de lei federal, por enquanto não há muito o que fazer. Com a palavra, o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva considerou a inconstitucionalidade e sugeriu a inviabilização do Fundo do Estado para que o Poder Executivo se manifeste em resolver, visto que, juridicamente, a lei não poderia ter sido aprovada dessa forma. Nesse instante, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito citou problemas que o Estado tem com o sistema de folha de pagamento e informou que este não possui folha previdenciária, acrescentando como solução um sistema saudável, aparelhado financeiramente, com recursos advindos do pré-sal, por exemplo, onde devidos cálculos e pagamentos seriam realizados e estes servidores estariam desonerados. Na ocasião, o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva questionou descontos anteriores do IPASEAL e sugeriu o encontro de contas. Em resposta, o senhor conselheiro Anselmo Brito concordou com a sugestão deste conselheiro, porém reafirmou a carência de dados do AL Previdência, o que dificulta esse tipo de cálculo. Fazendo uso da palavra, excelentíssimo senhor presidente sugeriu requisição de atas de reuniões do AL Previdência para análise geral, fundamentada no que foi discutido na presente sessão e no que deverá ser discutido na próxima. Nesse instante, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito informou que a falta de dados de um poder torna este poder inválido, invalidando, por sua vez, o Estado como um todo, e finalizou que na próxima sessão o assunto será melhor discutido. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram relatados e discutidos os seguintes processos. Conselheiro relator Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 13321-2010, Acórdão 2-139-2012. TC 13887-2010, Acórdão 2-140-2012. ITC 14436-2010, Acórdão 2-141-2012, ambos referentes à aplicação de multa. Aprovados. Relator conselheiro Cícero Amélio da Silva, TC 9909-2008, TC 12181-2008, TC 9871-2008, entre outros, ambos relacionados à aposentadoria. Aprovados. Acórdãos 2-142-2012 a 2-151-2012. TC 2516-2009, TC 7310-2009, entre outros relacionados a contratos, aprovados. Resoluções 2077-2012 a 2081-2012. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 8787-2008, TC 14767-2008, entre outros, ambos referentes à aposentadoria, aprovados. Acórdãos 2-152-2012 a 2-157-2012. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e a doutora procuradoria para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, no horário regimental. Em discussão as atas. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Cícero Amélio. Auditor convocado, Alberto. Aprovado. Esse aqui?
Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao Ministério Público que queira fazer uso da mesma. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, vou relatar o processo TC 383 de 2009, que trata da aposentadoria em proventos integrais de José Carlos Medeiros da Silva. O processo teve análise e com os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal 097 de 2012 e do Ministério Público de Contas, o número 0333 de 2012. Todos os pareceres, foi entendido que o ato apreciado obedeceu à legislação em vigor. Diante do exposto, sou pela legalidade do referido ato. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Cícero Amélia. Com relator. Auditor convocado, Alberto. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Cícero Amélia. O auditor convocado, Alberto, senhor representante do Ministério Público Especial. Temos para relatar o seguinte processo de aposentadoria. Processo TC 12.173/2008, de Nelman Calheiro de Holanda Barbosa. Processo TC 12.083, 2008, Maria de Fátima Fonseca Marinho. Processo TC 12.138/2008, Maria Petrúcia Gomes Mendes. Processo TC 14.579/2008, Maria José da Silva Santos. Processo TC 9.100/2009, Magda Duarte Santana. Processo TC Giovanice Viana de Melo. Processo TC 14.143/2008, Giovanice Viana de Melo. Processo TC 12.141/2008, Thelma Cassiano dos Santos. Processo TC 7.777/2009, Iraci Francisca Alves Barros. Processo TC 7.686/2009, Luzenice Correia Teixeira. Processo TC 14.410/2008, Adolfo Manuel dos Santos. Processo TC 7.942/2009, Ginivalda dos Santos. Processo TC 7.750/2009, Luzia Pereira da Rocha. Processo TC 14.734/2008, Maria da Apresentação dos Santos. Processo TC 14.442/2008, José Bela Armindo dos Santos. Deixa eu pegar logo aí também. Diminui a pressão. Processo TC 250/2009, Antonieta Floriano de Moraes. Processo TC 7.938/2009, Gasparina de Amorim Guimarães. Processo TC 7.829/2009, Maria de Fátima Silva Oliveira. Processo TC 7.920/2009, Jacira Marques de Farias. Processo TC 289/2009, Rita Firmino da Silva. Processo TC 7.851/2009, Maria Nancy Costa de Lucena. Processo TC 7.709/2009, Maria Marta Cordolino Rocha. Processo TC 14.397/2008, Luísa Maria de Albuquerque Acioli. Processo TC 12.201/2008, Ana Carvalho dos Santos. Processo TC 6.988/2008, Salete Pedrosa Torres. E processo TC 7.785/2009, Josefa Edileuza Ferreira da Silva. Todos os processos são de aposentadoria voluntárias.
foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas. Somos pelo registro. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Cícero Amélia. Terminada a discussão e votação. Auditor convocado Alberto. Aprovado. Pela ordem, auditor Alberto. Meu amigo, você tem que comprar de copo. O cara que mora aqui pra cima tá sofrendo. É perto, pô. Uma hora e meia. Quanto vão tirar? O ônibus aqui, meu amigo. Agora teria que fazer assim. Alberto, olha lá. Senhores conselheiros, senhor presidente, processo TC 3911 de 2008 e o anexo processo TC 3261 de 2009. Presente contrato é contrato individual de professor substituto, contrato número 5108, celebrado entre a UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas, e a senhora Mônica Lima Cavalcante. O objeto do presente contrato é a prestação de serviço na modalidade de professor substituto, com carga horária de 20 horas semanais. O valor global do contrato, R$ 19.800, assinado em 7 de março de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 2 de abril de 2008, com vigência de 12 meses e podendo ser prorrogado. E, juntamente com a sua renovação do contrato, processo TC 3261 de 2009. Renovação de contrato individual do professor substituto, número 5108, celebrado entre a UNEAL e a senhora Mônica Lima Cavalcante. O presente contrato é de prestação de serviço na modalidade de professor substituto, com carga horária de 20 horas semanais. E o valor global de R$ 23.124. Para diligência de 12 meses. A douta Procuradoria Jurídica deu parecer pela anotação do contrato, assim como o Ministério Público também, pelo seu parecer número 3105 de 2011, pela regularidade dos contratos. Tendo tudo exposto, submeta à segunda Câmara para sua anotação. Em discussão, processo relatado pelo auditor convocado Alberto. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Cícero Amélia. Aprovado. Processo número 1978 de 2005. Contrato pela anotação. O contrato é locação de veículo entre a Prefeitura Municipal de Arapiraca e o senhor Antônio José dos Santos. Foi na modalidade convite número 13 de 2004. O objeto do presente contrato é a locação de veículo de placa JNW 4605, um ônibus com combustível diesel de fabricação 84. O valor global é de R$ 19.800. Data de assinatura dia 3 de fevereiro de 2004 e publicação no mesma data, 3 de fevereiro de 2004. O prazo de vigência de 11 meses. A Procuradoria Jurídica, pelo parecer 1013 de 2011, opinou pela anotação do contrato, assim como o Ministério Público também opinou pelo seu parecer 1879 de 2011, pela regularidade do contrato. Então, diante do exposto, uso de soluções, resolvo a anotação. Em discussão, processo relatado pelo auditor convocado Alberto. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Cícero Amélia. Aprovado. Processo TC 7378 de 2008 e o seu anexo, processo 7559 de 2009, que é o contrato e o termo de aditivo. O contrato é objeto do contrato é a prestação de serviço de locação de uma máquina multifuncional monocromática, ou seja, uma copiadora, marca Konica Minolta, modelo BH 211, para o prédio da
Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais, CARP, e a empresa Meyer Comércio e Serviços LTDA. O valor do contrato é de 16.680, o prazo de 12 meses. A data do contrato foi dia 2 de junho de 2008, sua publicação no dia 13 de junho de 2008. O contrato foi objeto de exame pela Procuradoria, que opinou pela anotação do contrato, e também pelo parecer do Ministério Público, que também opinou pelo parecer favorável, também pela anotação do contrato. O primeiro termo de aditivo do contrato também foi prorrogado por mais 12 meses, permanecendo inalterado o valor e o objeto. E o termo de aditivo foi no dia 2 de junho de 2009. Assim, da mesma forma, a doutora Procuradora Jurídica opinou pela anotação, pelo seu parecer 635/2010, e o Ministério Público, no mesmo sentido, pelo parecer 1604/2011, pela regularidade do contrato. Em discussão, processo relatado, o auditor convocado Alberto. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Cícero Amélio. Com o relator. Aprovado. Tem mais algum processo? Não. Então, não tendo mais, está facultada a palavra. Senhores conselheiros, a senhora representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da mesma, só quero fazer um comentário, e conselheiro América, que a gente estava colocando com relação a você ter uma auditoria realmente decente. É uma auditoria que é operacional, já vem se instituindo hoje como uma auditoria, que essa que é a auditoria que vai prevalecer. Hoje ela já é presente em todos os tribunais. A gente aqui ainda está ainda fazendo as experimentais, então estamos treinando a equipe. Mas, por exemplo, só citando 2 casos aqui, para a gente, só para, em termos de não só de raciocinar. Repare só. A gente estava em 2004, não, em 2000, e do ônibus, 2008, em 2004 aquele contrato, né? Não, 2008. 2004. Alugando o ônibus de 1998. 1998. E quer dizer, com a operacional, onde é que a gente vai ter que... A gente vai ter que ter aqueles auditores que forem daquela área, que aí é uma sugestão nossa que eu estou colocando para encampar, é o seguinte, que os auditores, ou seja, a diretoria afim, ela seja igual aos gabinetes, por exemplo, de 2 em 2 anos, quando troca o relator, os técnicos mudem automaticamente, ou seja, os técnicos do seu grupo é do seu grupo, do seu grupo é do seu grupo, cada um com o seu grupo. Por quê? Porque ele pode avaliar e acompanhar o que está acontecendo. Por exemplo, esse ônibus de não sei quantos anos de uso, ele era eficiente para aquele tipo de serviço? A gente não sabe. A gente está avaliando hoje apenas a parte de débito e crédito, e a validade jurídica de um contrato que foi estabelecido. Aquilo, quer dizer, a gente não faz uma coisa operacional, como diz a auditoria, para verificar se aquele dinheiro efetivamente foi bem gasto. Aquele dinheiro foi pago, aquele ônibus para transportar as crianças, ele era um ônibus que dava segurança, dava total coisa para atendimento àquilo ali, entendeu? E a outra coisa, a gente avaliar, eu estava falando só por coincidência, os valores de um contrato, não tem nada a ver, que pode ser que a marca copiadora seja de alto, sei lá, como o conselheiro da América falou, a colorida, não sei lá. Mas se a gente tem um operacional, a gente avalia isso. Será que, porque o preço das luzes era mais ou menos a mesma coisa, você contrata um ônibus, que em termos de, entendeu? Representa uma coisa, uma máquina copiadora, mais ou menos o mesmo preço de um ônibus. Então, eu acredito, eu acho que essa é onde vai, o presente já hoje já está assim, e o futuro mais ainda, é que as auditorias que irão funcionar e que vai prevalecer é a auditoria operacional, porque ela não tira, não deixa fora a auditoria normal hoje, né? Vamos dizer o que nós fazemos hoje, mas cria um outro viés com relação à responsabilidade que o tribunal tem de acompanhar se aquele dinheiro que com o débito e crédito está batendo juridicamente, o contrato foi perfeito, se ele atendeu a sociedade como é que é esperado, ou seja, foi bem gasto o dinheiro no custo-benefício. Eu acho que é isso que está prevalecendo. E vou voltar nas oportunidades, conselheiro, a gente
Eu acho que essa proposta com relação de os técnicos se manterem com aquele grupo, pelo menos pelos mesmos 2 anos, que não seja implantado agora, seja, sei lá, de outra vez, mas que daria mais consistência, a gente conseguiria fracionamento de contrato, o cara identifica na hora, porque vários contratos vêm para a mão da mesma pessoa, ela vai lembrar o nome da empresa, o que foi feito. E ele separado, às vezes o fracionamento passa e as pessoas não têm como saber. Foi para a mão de um, de outro, não tem. Às vezes quando chega no gabinete é que você lembra, mas quando você vai nos técnicos, são técnicos completamente diferentes que não tinha como juntar aquilo e observar um detalhe importantíssimo, como você aconteceu de empresa aqui, grande, fazer vários contratos de locação, quando ela poderia ter um valor muito melhor se ela fizesse uma concorrência pública. Ela locou o quê? Mais de 50 carros. Aí fez cada um contrato diferente. E por que foi pego? Por acaso, né? Até foi o conselheiro Luiz Eustáquio, quando ele estava ainda relatando, ele não estava na presidência. E verificou isso, ou seja, um fracionamento enorme de aluguel de carro. Eu começo a bater na tecla. Se a gente tivesse o mesmo técnico acompanhando, o técnico da prefeitura tal, da empresa tal, da autarquia tal, por 2 anos é aquele ali. Em 2 anos depois faz a coisa. Eu acho que a gente poderia, não sei se é viável pela quantidade de técnicos, não sei, teria que avaliar. Mas é uma proposta da gente poder aproximar mais e a gente lá na frente tem uma auditoria de acompanhamento. Eu acho que esse seria o primeiro passo, porque essa auditoria de acompanhamento vai ter que mudar o sistema nosso tradicional de acompanhamento de processo. Isso aí eu não tenho dúvida, porque você vai ter que apresentar relatório periodicamente e ver qual foi o andamento daquilo que foi proposto. Não estava querendo fazer só esse comentário, mas continua a facultar a palavra a quem quiser fazer uso da mesa. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, declaro em nome de Deus encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros e a nossa representante do Ministério Público para a sessão da próxima segunda-feira no horário regimental.